Bom, então vamos começar. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Renata Américo, eu sou aqui da parte de prospecção e inteligência comercial da EIT. Sejam todos bem-vindos ao nossa segunda temporada do evento com o IBM, né? Dessa vez a gente vai falar sobre multi-cloud. Na primeira temporada falamos um pouco sobre cloud, né? Cloud, as suas particularidades, por que ir para cloud, questão de segurança, que é um ponto que eu aqui, como da parte de prospecção, vejo que o pessoal mais tem preocupação, né? E a gente percebeu que, na verdade, né, se falando principalmente de cloud VM, a segurança né, é o máximo, né? É, também a gente falou um pouco, alguns dos nossos clientes também puderam falar nessa primeira temporada que a gente teve. E eu queria compartilhar com vocês, né, uma curiosidade de uma pesquisa sobre multicloud que foi feita no Brasil. Quem fez essa pesquisa foi o Gartner, e apontou que 54% de todas as empresas brasileiras já utilizam essa mescla entre nuvem pública, privada, híbrida, né? Então, eles já estão aí tendendo a um ambiente multi-cloud. E hoje a gente vai falar um pouco sobre mitos e verdades desse ambiente, né? Que muitas pessoas têm dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, hoje vou tirar todas elas. É, e eu vou começar apresentando aqui os nossos participantes, né? Primeiro, a gente tem aqui o Kleber Carvalho, ele é arquiteto de soluções da IBM, também professor de pós-graduação do pessoal de engenharia de software na UFSCar, né? Tem bastante experiência, alguns anos aí de IBM, e vai poder contribuir bastante com a gente. Temos o Eleandro Casagrande, que é o CTO do Grupo Cronos, tem um sólido conhecimento na área de gestão de projetos. Eu vi que teve projetos nos Estados Unidos e em países do Mercosul, ele é ali na área da gerência e também membro da ANPPD, né, que é de LGPD. Temos o Rodrigo Petkov, que também é arquiteto de soluções na IBM, com mais de 17 anos de experiência na área de tecnologia, com mais de 10 anos de IBM. Também temos o Bruno Rodrigues, que é o arquiteto de soluções aqui da EIT, que trabalha com a gente, que é o que mais escuta as incomodações do pessoal de prospecção, que tem também muito conhecimento aí nessa, principalmente se falando de cloud, né? E também é o coordenador de engenharia da IT. Então, eu queria começar essa discussão, né, perguntando o que é multi-cloud. Por fim, o que que é isso, né? O que quer dizer multi-cloud? As pessoas confundem bastante com ter duas clouds, né? Como que é isso? Kleber, você poderia começar para a gente? Claro, começo sim. Bom dia, pessoal. Eu vou começar aqui, mas os outros convidados fiquem à vontade também para completar, tá? Eu acho que desde 2015, né, a gente está vivendo um movimento de mover as coisas para a cloud, né? Então, os provedores de cloud estão investindo mais, as clouds estão ficando populares, né? Então, teve esse movimento. A partir de há um ano atrás, 2 anos atrás, a gente está começando a olhar esse movimento de multi-cloud. Ou seja, uma empresa pode ter várias provedores de cloud pública, tá? Então, quando a gente fala em multi-cloud, a gente está falando de cloud pública, tá? Então, você não precisa só ficar preso em um provedor de cloud, tá? Então, você pode ter vários. E aqui na IBM, eu posso falar que a gente tem esse princípio que está no nosso DNA, né? Que é de multi-cloud e cloud híbrida, que a gente vai falar também. Mas a IBM, todos os serviços da IBM hoje, eles não prendem o cliente, né? Não tem aquele negócio de vendor lock-in, né? Todos os nossos serviços são baseados em projetos open source, tá? Então você pode tanto trabalhar on-premise, né, no seu data center, quanto numa nuvem pública, como a IBM Cloud, tá? Ou usando até recursos de nuvem privada dentro da nuvem pública, que é o nosso VPC. VPC significa Virtual Private Cloud. Então, a ideia de multi-cloud é esse ambiente mais heterogêneo, onde você não fica
usando apenas uma cloud, né? Então, se você pensa num grande sistema, esse sistema também pode ter módulos divididos em várias clouds, tá? E aí eu vou deixar para alguém mais quiser completar aí. Vamos lá, Kleber, vou buscar um pouco de coisas lá no passado, né? Eu acho que tem algumas questões de tecnologia que elas são cíclicas, né? Elas se repetem, né? Então, se a gente olhar para esse movimento de cloud, né? Vamos olhar lá nos anos 60, nos anos 70, né? A gente tinha um ambiente de computação muito restrito, né, uma capacidade computacional muito concentrada nas estruturas de mainframe, né, eram questões de serviços muito caros, né, e muito especializados, né. Aí, durante os anos 80 e 90, né, Bill Gates, né, o pessoal ali dos desktops popularizou isso e distribuiu essa capacidade computacional nos dispositivos que a gente tem em uso até hoje, né? Computadores, celulares, né? Isso acabou se espalhando na mão da gente, né? E eu tento fazer um paralelo, né? Um pouco do retorno disso, né? Então, durante esse processo de downsize que aconteceu, as empresas passaram a ter os seus servidores, passaram a ter os seus universos particulares, né? Com uma capacidade computacional de fácil acesso, com preço acessível, né? Então, isso não veio parar na mão da gente só no nosso desktop, só no nosso notebook, né? Veio sendo distribuída dentro das empresas, né? E deixou de ser um mundo restrito. Eu vejo que isso teve um ciclo que está voltando, né? Então, muitos provedores, né, e muitas operações de grande porte, e acho que é o retrato da Amazon, né? E vamos falar do concorrente aqui, mas o retrato da Amazon ele é muito forte, né, cara? A Amazon era uma operação de comércio eletrônico, né? Que tinha uma estrutura de capacidade tecnológica muito grande, e a Amazon se aproveitou disso para criar uma oferta onde ela tinha uma capacidade computacional concentrada muito grande e ela podia vender isso como serviço. Na minha cabeça, nada mais é do que uma grande estrutura de mainframe, vamos dizer assim, podendo ser vendida ao mercado, né? Então, essas coisas são meio cíclicas, né? Está acontecendo de novo, né? Então, muito do que as empresas faziam há 10 anos atrás, que era comprar equipamento, comprar lata, pensar em renovação de parque, está deixando de acontecer para se buscar isso como serviço. E eu acho que tem uma questão muito relacionada ao todo o processo que aconteceu com virtualização, né, nos últimos 15, 20 anos, que está acontecendo agora com o ambiente de nuvem, né? Então, quando a virtualização surgiu, a gente passou a ter a possibilidade de esquecer que hardware que estava ali embaixo, né? Então, se eu comprasse um servidor da Dell, da HP, um IBM na época, né, quando tinha ali a System X e tudo, a gente teve uma fase que tinha essa preocupação, né? Meu, cara, qual driver que vai instalar, qual que não vai, e o dia que eu tiver que formatar essa máquina, onde é que vão estar, né? E a virtualização acabou com isso, né? Eu não me importo mais aonde a minha VM, né, a máquina virtual está rodando, né? Eu posso ter um cluster na minha empresa com servidores de diversas marcas e isso não faz diferença, né? E aí, olhando para o ambiente de multi-cloud, eu vejo muito isso, né? Vamos substituir, então, dentro dessa visão de conceito, os servidores, vamos substituir pela nuvem, né? Então, eu poder ter diferentes nuvens, né, suportando a minha operação, as minhas cargas de trabalho, sem eu me importar muito ou podendo aproveitar melhor cada uma delas dentro daquilo que ela pode oferecer de uma forma extremamente transparente, né? Então, nada muito se cria, né? Tudo se copia e se transporta para uma outra realidade, uma outra necessidade. Então, eu acho que o multi-cloud, né, respondendo ao ambiente da Renata, né, e acho que a IBM tem uma contribuição muito grande nisso
justamente por essa questão que tu comentou do não ter o lock-in, né, da gente poder trabalhar com plataforma aberta, da gente dar liberdade para o cliente operar em outros lugares, mas também operar junto com a gente, né? Então, isso faz toda a diferença quando a gente fala de multi-cloud. Eu acho que tem um ponto também que é importante a gente falar, né, nessa questão de multi-cloud, é da gente ter as nossas aplicações, os nossos sistemas, as nossas cargas de trabalho preparadas para utilizar isso, né? Então, a gente tem hoje um movimento não só dessa questão do uso da multi-cloud, mas um movimento para revisão das estruturas de aplicação, caminhando para mecanismos de microserviço, né, aproveitamento melhor disso de forma segmentada, né, as camadas do sistema serem mais fracionadas, com uma capacidade de uso de elasticidade, né, e crescimento automatizado muito maior do que no passado, né? Então, até 2, 3 anos atrás, né? Tu precisava aumentar a capacidade do teu site, tu tinha que entrar lá na máquina virtual, desligar ela, colocar mais memória, ligar ela de novo, né? E aí o servidor que suportava o teu site passaria a ter mais capacidade. Hoje, se a gente escreve o sistema do portal usando um Kubernetes, usando o Docker, usando essas estruturas, o site cresce sozinho ou diminui sozinho, né? Ele aproveita isso de uma forma muito melhor e ele pode crescer sozinho para uma outra nuvem, ele pode crescer sozinho dentro da mesma nuvem, né? Então, eu acho que mais do que entender o que é o multi-cloud, né? Eu acho que é importante a gente entender quais peças também fazem parte disso, né? Para a gente poder se planejar, para a gente poder olhar para dentro de casa e ver o quanto a gente já está apto a usar esse tipo de recurso, né? Então, eu acho que tem um pouco desse aspecto. Tá? Então, eu acho que falei bastante aqui. Vou Legal, Bruno. devolvo a bola ali, vou para o Kleber, né? O Dimitri tem acompanhado muitos clientes da Eight, né, Edmi, nessas jornadas, né? Jornada de cloud, é um conceito que a gente tem muito forte dentro da Eight. E eu acho que, puxando aqui, dando um gancho para o Eleandro, o Eleandro é um retrato dentro da Eight de um cliente que vem passando por um processo de jornada de cloud de forma contínua, né? E eu acho que o depoimento dele com relação a isso, né, desmistificar essa questão de, cara, vou para a nuvem e vou para a nuvem de uma vez, né? Isso também acho que é um mito, né? A Renata falou bem ali, vamos desmistificar, né? Falar de mitos e verdades, né? Na questão de cloud, mas eu acho que é um ponto bem bacana da gente comentar com o resto do pessoal aqui. Obrigado, Bruno. Eu vou até puxar um outro gancho aqui. Eu sou o Dimitri, sou coordenador de comercial aqui da Eight, sou coordenador também na área de marketing. A gente tomou a liberdade de criarmos esse webinar falando sobre o multi-cloud. O Bruno falou ali sobre serviços, né? Falou sobre Kubernetes, então a gente vai querer entender um pouquinho mais depois ali que a gente tiver um pouco da resenha do Eleandro falando como foi essa jornada dele ali, vindo para a nuvem IBM 8, né? Onde a gente conseguiu ali trabalhar um pouco mais de 6 anos, né, Eleandro? Depois me diga se estou falando uma grande verdade, uma grande mentira. Falando de como foi a nossa jornada dentro da Cronos hoje, aí com vocês como parceiro estratégico nessa ida para a cloud. Legal. A gente iniciou essa jornada aí há 2 anos atrás, onde a gente tomou essa decisão aí de migrar para a cloud. Foi mais ou menos na época que eu assumi a TI aqui na Cronos. A gente se deparou aí com um parque de mais ou menos 35 servidores que nós tínhamos aí no momento. E aí, fazendo uma escala, né, de projeção aí do nosso crescimento, a gente pensou em 5 ou 10 anos o que a gente teria que fazer. Então, tínhamos 2 opções. Ou investir na infraestrutura interna, e aí teríamos que
ter uma sala exclusiva para empilhar servidores, né, de 35 aí, indo, sei lá, para 50, 60 ou mais. E a gente entendeu que não era o modelo que a gente queria, e aí pensamos em como isso funcionaria em cloud. Então, tomamos a decisão, conversamos aí com a EIT, criamos um escopo de trabalho e decidimos levar o nosso primeiro sistema para cloud. Desenhamos o projeto, criamos o escopo e executamos, né? Projeto aí que demorou 6 meses, aproximadamente. Fizemos o piloto e hoje já estamos aí com 6 sistemas rodando lá na IBM. Então, tínhamos alguns mitos, né? O principal deles era, e aí, a latência, a velocidade, como que isso vai rodar? Passamos por todos eles e hoje eu posso dizer que já temos aí uma projeção de levar outros sistemas também, além desses que já estão lá. Então, a grande dúvida que a gente tinha aqui como gestão era os motivos, né, na verdade, que levaram a gente a ir para a cloud: segurança, escalabilidade, né, e redundância. São os motivos maiores aí que levaram a gente para a cloud. E estamos aí há 2 anos rodando, e estamos bem satisfeitos aí com o modelo que adotamos e já projetando outros também para cloud. De forma bem rápida, acho que esse é o contexto nosso. Legal, obrigada, Leandro. E eu tenho uma dúvida aqui, porque assim como nem todos os ambientes são ambientes para cloud, né? Então tem empresas e empresas, então tem empresas que não faz sentido ir para a nuvem, né? Puxando para multi-cloud, são todos os ambientes que fazem sentido ir para um ambiente multi-cloud? Qual tipo de empresa que faz sentido ou não? E por quê? Vamos lá. Vou começar, vou dar um cheiro aqui pro assunto e o Kleber vai me seguindo ali. Eu vejo assim, Renata, existe a questão de se avaliar cliente a cliente, tá? Acho que cada empresa tem uma realidade de operação de software dentro de casa e olhar para essa realidade com muito carinho até faz toda a diferença, né? Então, o Eleandro é um retrato desse cuidado, né, que foi tomado e principalmente do aproveitamento de uma experiência que a gente já tinha, né, olhando, por exemplo, para uma aplicação até certo ponto monolítica, né, em que normalmente, se a gente fosse olhar de forma muito pragmática, não seria o ideal, né? Então, hoje a Cronos usa a aplicação RP da TOTVS, né? E a gente tem alguns cases dentro da EIT de operação de RP TOTVS em cloud, né? Então, assim, não existe uma regra, né? A gente precisa avaliar, né? A gente precisa entender como é que essa operação funciona, né? Muitas vezes o cliente tem uma aplicação monolítica como né? Um cliente servidor ali, um Proteus, um DataSul, né? E às vezes ele já tem uma operação distribuída, né? Às vezes as coisas estão no data center dele, mas ele tem filiais, ele tem, né, posições de venda espalhadas pelo Brasil, ele tem e aí esse acesso remoto, vamos dizer assim, né, as coisas estarem distantes da operação local do cliente já é uma realidade para ele, né? Isso é um grande viabilizador, né? Então, acho que a questão de poder ou não ir para a nuvem tem isso, né? O uso de multi-cloud, eu acho que ele tem um pouco mais de detalhes e de dependência dessa questão da construção da aplicação, né? De como é que o sistema está escrito, né? Como é que ele foi concebido, né? E o quanto que a gente consegue
utilizar os recursos de multi-cloud para poder efetivamente ter um ambiente assim, né? E aí eu vou jogar a bola aqui para o Kleber, né? Vou jogar ele numa fria, porque assim, tem muita gente que entende que só porque tem várias nuvens, né? Então, assim, o cara pode contratar um Office 365 na Microsoft, né? Isso é cloud, né? Isso é SaaS, né? Contratou lá um software como serviço. E aí ele vai lá e ele precisa subir uma aplicação e ele contrata uma subscrição com a IBM. E aí ele tem lá um bare metal dentro da IBM com uma aplicação igual o Eleandro tem, né? Tem lá um Proteus lá dentro, né? Um DataSul, beleza. E aí, só que a operação comercial dele, né, ou o time de desenvolvimento dele está pensando em mudar o sistema de CRM que é desenvolvido internamente. E aí eles começam a pensar em desenvolver isso lá na AWS, cara. Então eles vão lá e contratam uma estrutura uma esteira de desenvolvimento lá com Kubernetes, né, com um banco de dados, um Postgre como serviço, né? E aí tu vai lá e pergunta para eles, né? Eu falei, e aí, cara, vocês têm multi-cloud? Temos o multi-cloud, né? Na verdade, não. Na verdade, você tem vários contratos de nuvem, sim, com provedores diferentes, mas não existe uma utilização comum desses provedores para prover a mesma entrega de aplicação, né? Então, uma coisa faz uma coisa, outra coisa faz outra coisa, e a terceira faz uma terceira coisa, né? Então, aí eu deixo a pergunta para o Kleber, né? Fala, Kleber, é comum isso, né? Hoje em dia é comum o pessoal tá nessa confusão do que é o multi-cloud, achando que só porque eu uso várias nuvens eu já estou no multi-cloud, né? E de fato, talvez o que o cara precisa é conseguir utilizar essas diferentes nuvens com o mesmo fim, uma colaborando com a outra, né? Uma às vezes até servindo de contingência para outra, ou de capacidade de expansão para outra, né? Então, eu acho que tem muitos outros aspectos no multi-cloud. Eu queria entender com o Kleber quais são esses outros muitos aspectos, além de serem provedores diferentes, né? Porque ter provedores diferentes não quer dizer ter multi-cloud, né? Então, o que de fato é, né? Além desses itens que eu comentei ali. Não, legal, Bruno. Essa é uma confusão que a gente escuta bastante, tá? Que é achar que, ó, eu tenho, que nem você falou, o Office, né? O Office 365, ou eu tenho até o próprio Google, né? O Workspace lá. E, na verdade, minha aplicação tá numa IBM Cloud, então, na verdade, eu já sou multi-cloud, né? Na verdade, não é assim que funciona, né? O conceito de multi-cloud é você ter uma aplicação, que nem você comentou, né? Em microserviços, né? E espalhar isso nos vários provedores de cloud pública ou até no seu data center on-premise. Então, essa é a ideia do conceito, tá? Mas, na verdade, hoje a maioria das empresas, elas estão escutando pela primeira vez esse conceito, né? Então, elas estão entendendo como que vai funcionar isso. Geralmente, as empresas têm, hoje, uma cloud, onde está concentrado 90% de todos os workloads, de todos os recursos computacionais. E daí, essa empresa começa a analisar a questão de preço, né? Começa a olhar até oportunidades em outras clouds, começam devagarzinho, vou colocar uma parte do meu sistema nessa, né? Hoje, a maioria como que funciona a integração entre os sistemas hoje, tá? Hoje, através de API, que a gente chama, né? Que é o Application Protocol Interface, né? Ou seja, as API REST que se conversam entre um sistema e outro, né? Então, por exemplo, quando você compra um Office 365, um Google, ou até um CRM de padrão da Salesforce, ele já disponibiliza as APIs para a gente usar. Assim como os provedores de cloud. Por exemplo, a IBM Cloud, hoje ela tem APIs, né? Todos os serviços da IBM Cloud, ele tem APIs disponíveis para você se integrar, né? Então, na verdade, o primeiro cenário que você falou, não, a gente não está nesse... Se a gente está contratando o SaaS, não, a gente não está nesse ambiente multi-cloud, né? Mas as empresas estão começando a olhar isso,
tá? Em vez de eu ter concentrado, né? As empresas estavam saindo do on-premise e indo para, né, dos data centers que elas mantinham e indo para a cloud, e agora elas estão avaliando ter esse ambiente multi-cloud, né? Ter essas várias provedores de cloud aqui. E eu até queria colocar 2 pontos que até o Eleandro falou, né? Que foi, ele comentou, olha, eu vi a oportunidade de ir em cloud por 3 motivos: latência, escalabilidade e redundância. Até marquei aqui, tá? Os provedores de cloud, né, eles fornecem isso para você como padrão, né? Então, por exemplo, só para dar um conceito legal que a gente tem em IBM Cloud aqui, hoje a gente tem no Brasil, em São Paulo, uma MZR, tá? Uma Multi-Zone Region, tá? O que é uma região? É a região de São Paulo, e nessa Multi-Zone Region a gente tem 3 data centers, totalmente isolados, tá? Segurança, com certificado de segurança. Então, esses 3 data centers, eles têm uma quilometragem entre eles, tá? Para que se acontecer algum desastre, um não afeta o outro. Então, eu tenho 3 data centers, geralmente um está em Jundiaí, outro em Santana do Parnaíba e outro em Barueri, mais ou menos 40 quilômetros de distância, tá? A gente tem os POPs, que são os pontos de presença também, que são, por exemplo, eu quero que o meu cliente vai se conectar num data center nosso, né? Vai fazer um direct link, né? Vai se conectar o data center dele com a IBM. Então, a gente pode usar os POPs também. Então, esses conceitos, que até foi o Eleandro que comentou, quando a pessoa vai para a nuvem, ela já tem por padrão isso. Mas isso não significa que a aplicação dela vai ter isso, tá? Eu acho que é uma coisa importante. É que na verdade, o Bruno comentou, né? Precisa analisar a aplicação e distribuir isso nos data centers, nos vários data centers, tá? Então, ele comentou aí até do RP da TOTSO, né? Que foi o que o Leandro comentou. Não basta só, vou migrar para a nuvem, vou colocar meu aplicativo lá e já a gente vai ter latência, escalabilidade, redundância. Não é assim que funciona, né? Por isso que é importante ter um parceiro, uma empresa, né, que vai analisar isso, que vai te ajudar a entender isso, para criar os planos dessa jornada em cloud. Acho que é isso. Legal. E como que é feito esse mapeamento hoje? Como que é feito esse levantamento entre AIT e IBM para esse mapeamento acontecer e se tornar factível e concreto para entrega dentro da empresa? Legal. Jimmy, assim, acho que eu sou uma boa pessoa para responder isso, porque eu encabeço isso na posição do parceiro, né? Então, assim, antes da presença até do Kleber, do Pet, né, dentro do processo, eles servem muito como apoio para nós, EIT, como parceiros IBM, a gente é que acaba fazendo essa interface com o cliente, né? Então, eu acho que tem algumas etapas que a gente precisa cumprir, né? Acho que a primeira etapa é a identificação do contexto, né? Qual a situação hoje do cliente, né? Então, é um cliente que está em fim de vida útil de equipamentos, que ainda está operando no ambiente on-premise, né? Que não vê mais vantagem em fazer um reinvestimento em hardware, né? Que precisa fazer uma expansão, né, de operação, né, tá adquirindo ou sendo adquirido, né, isso é muito comum ultimamente, né, as empresas têm se aglomerado, né, em aquisições e fusões, né, isso faz com que revisões do processo de estruturação dos ambientes de tecnologia aconteçam com mais frequência. Ou não, né? Ou é um cliente que já opera em cloud, que está insatisfeito com o ambiente de cloud que ele tem, né? Ou que opera num ambiente que ele julga ser cloud, né? Tem o cliente que já fez uma primeira etapa nesse processo, que é tirar as coisas de dentro de casa, né? E ele foi para um colocation, cara, e não tem nada de errado no colocation, né? Às vezes o cliente já fez um investimento pesado em equipamento, mas não vê sentido em ter aquilo dentro da casa dele, né? É extremamente correto buscar um provedor de espaço, né? Um provedor de conectividade, um provedor de segurança física, alocar isso lá dentro e experimentar esse processo de operação remota, né? Às vezes essa é a realidade e o contexto desse cliente, né? Então, entender isso é fundamental, né? Sem isso, a gente não sabe para que caminho seguir.
tá? O segundo ponto, eu entendo que é um levantamento técnico, né? Então, qual é esse ambiente? Qual o tamanho dele? Quais as cargas de trabalho? Quais as configurações existentes? Quais as aplicações? Como é que essas aplicações funcionam, né? Essas aplicações são de terceiros, o terceiro homologa essa aplicação para operar em ambiente de nuvem, nuvem pública, nuvem privada, né? Seja lá qual for o modelo, né? Então, isso a gente também precisa entender. E uma etapa que a gente, e aí muito como Eight, cara, é algo que a gente tem batido muito nos processos de levantamento, é a gente poder ter uma visualização de comportamento desse ambiente, né? Então, assim, existe monitoramento nele, a gente consegue ver o que de fato está sendo consumido, porque vamos pegar uma realidade de um cliente que adquiriu um hardware há 2 anos atrás, né? Ele tem garantia de 3, então ele está no último ano da garantia. Quando ele comprou os equipamentos, muito provavelmente ele fez um dimensionamento para um equipamento que ele estaria usando plenamente, talvez agora, e a gente não pode simplesmente fazer um as is, né? Tá, que máquina que tu tem aí? Ah, tem uma máquina com 512 GB de memória. Então, vamos criar uma máquina com 512 GB de memória na nuvem, né? Mas o quanto desses 512 tu está consumindo? Em quais períodos do mês tu consome mais ou menos, né? Então, fazer uma avaliação de consumo, o que de fato está sendo consumido, né? E não só para CPU e memória, disco, cara, armazenamento é um grande ofensor no orçamento, né, de cloud, né? A hora que tu vai lá para as linhas de consumo, né? Normalmente o cliente compra armazenamento, cara, para ter muita sobra, né? Comprar disco depois, ampliar storage depois, isso é muito caro, né? Então, normalmente se antecipa essa compra lá no começo, muitas vezes tem um baita de um espaço disponível ainda, e se eu pegar o que ele realmente tem hoje provisionado, né, ou adquirido e for levar para a nuvem, eu vou estar inchando esse orçamento financeiro ali. Então, eu acho que são esses os 3 pontos, tá, Admi? Contexto, levantamento técnico e entendimento do consumo, né? A gente, conhecendo essas coisas, a gente vai conseguir desenhar algo coerente, né, e específico para aquele cliente poder ir para um caminho seguro, né? E só mais um ponto que eu queria até aproveitar algumas palavras que o Eleandro falou, né? Então, ele comentou assim que a gente migrou uma aplicação dele, né? E que a gente tem vislumbrado agora migrar outras aplicações além das que já estão. Então, durante esse processo de 6 anos com a Cronos, a gente já levou outras coisas, né? Então, se não me engano, a gente tem 5 ou 6 sistemas da Cronos rodando em cloud. Isso foi um processo contínuo com eles, né? E isso quebra aquela ideia de que, cara, eu quero levar tudo para a nuvem agora, né? Às vezes não é o melhor caminho. Às vezes o melhor caminho é identificar qual é a aplicação mais viável, ou é mais crítica, ou é mais, né, sensível, né, para a tua operação, levar essa aplicação para a nuvem, né, gerar segurança, aproveitar a redundância, né, todas as capacidades ali que o Kleber comentou que a nuvem pode proporcionar, né, e gastar um dinheiro com isso, né? Às vezes tu ainda tem ambiente para operar uma aplicação de menor criticidade, uma aplicação que não tem tanto envolvimento do teu cliente direto, né? Às vezes é uma operação interna. Então, e vamos fazendo em etapas, né? Então, a jornada de cloud é algo, talvez, a médio e longo prazo, né? Então, não só do ponto de vista de volume de aplicações, né? Mas até de evolução. Eu vou citar, a Renata comentou uma informação do Gartner, né? A gente olhar o quadrante do Gartner de 2021, se não me engano, ela faz um comentário bem bacana ali, que é que a IBM é a melhor opção entre os provedores de cloud para empresas que estão num processo que eles chamam de lift and shift, né? E fazendo uma tradução livre aqui, vou pegar o meu Michaelis, né?
Lift and shift eu entendo como subir, né? O lift é elevar, né? Subir e expandir, né? Então, essa primeira etapa de subir para a nuvem, o Gartner reconhece a IBM como a melhor opção. E por que é a melhor opção? Porque a IBM consegue ter ofertas de serviço dentro da cloud dela muito próximas do que o cliente hoje talvez tenha dentro de casa. Então, o degrau para isso, para fazer o lift, né? O degrau para subir, ele é menor do que se você tiver que ir para um ambiente de cloud pública como a AWS, como o Azure, que tem sua qualidade, mas tem uma distância maior do ambiente que o cliente está operando hoje, né? Então, só valida isso para mim, Kleber. Tu tá dentro da IBM, se é isso mesmo, né? Eu uso bastante a referência do Gartner porque é algo que é extremamente isento, né? Então, não é IBM, não é Eight, não é um parceiro, não é alguém patrocinando, né? Eles têm uma isenção reconhecida, né? E a gente vive isso no dia a dia aqui como parceiro IBM, tá? Kleber, até aproveitando esse gancho, complementa isso que o Bruno comentou, e daí eu quero fazer mais um parênteses, se você puder nos responder. Claro. Tudo isso que o Bruno está contextualizando hoje sobre Eight como desenho de solução, como arquitetura, ela é 100% conjunta hoje, olhando IBM na hora de demonstrar ou na hora de arquitetar alguma solução? Não, legal. Então, até falando sobre a jornada, que foi a pergunta inicial, né? Esse levantamento, essas perguntas aí que o Bruno faz para os clientes, ele chega e, na verdade, chama a gente, né? Nosso time, eu e o Pet, somos arquitetos que cuidam de parceiros. Então, na verdade, eles vêm com várias perguntas, a gente analisa esse ambiente, tá? Faz outras perguntas para eles e também o parceiro, né, que é a Eight aqui, ele é tido como quase um braço estendido da IBM. A gente enxerga isso, sabe? Por exemplo, se eles hoje têm perguntas e nós, arquitetos, não conseguimos responder, nós vamos engajar o time global. Então, por exemplo, olha, tem um cenário, a gente não sabe se é o melhor cenário, o pessoal da IT já analisou, nós estamos analisando, então vamos colocar uma terceira visão, vamos engajar o time global da IBM, tá? Para fazer essa análise. Então, eu acho que isso é um ponto importante da gente mencionar, que o parceiro não é só o nosso principal amigo nesse dia a dia aí, né? Mas a gente pode também, tanto IBM quanto o time global, ajudar os clientes da IT. Eu acho que isso é importante, que o Bruno comentou. Outras coisas que ele comentou é sobre boas práticas. Eu acho que, no fundo, as várias perguntas que ele fez são boas práticas de cloud, tá? Que ele falou assim, ele deu um exemplo de armazenamento, tá? Que é como você está hoje armazenando a informação. É muito comum em ambiente on-premise, a gente não está falando em cloud nesse momento, o cara comprava um storage, né? Uma quantidade de armazenamento muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, 100 GB. Né? Então, ele comprava tudo isso, né? Quando a pessoa vai para a cloud, ele não precisa ter o 100 GB. Ele pode começar pequenininho, tá? Então, ele pode começar... por isso que acho que é um conceito uma boa prática super importante. Se você está gastando X hoje no seu ambiente on-premise, quando você vai para a cloud, todo esse estudo, você não vai gastar X. Você não pode gastar X. Você tem que começar pequenininho e ir aumentando, escalando isso, né? Por isso que tem o conceito de elasticidade. Tá? Eu acho que são boas práticas que, na verdade, são super importantes e a gente só conhece essas boas práticas conversando, perguntando e desenhando a solução. Eu acho que é esse o grande ponto aqui. Legal. E mais uma pergunta, né, que eu acho assim, bem interessante, principalmente se a gente tiver aqui gestores, CTOs como o Eleandro, né? Como eu contrato pessoas com conhecimento multi-cloud? Né? Eu não faço nem ideia. Como assim eu consigo avaliar num profissional? Como que é esse processo?
Vocês querem Acho que que eu... é sua, Kleber. Acho que vai ser sua essa de novo. Não, beleza. Na verdade, assim, a gente que trabalha o dia inteiro com cloud, a gente percebe que os conceitos que a pessoa tinha em on-premise, né, no data center dela, são os mesmos conceitos que a gente tem em cloud hoje, tá? Mas, de novo, as boas práticas são totalmente diferentes. Então, por exemplo, vou falar aqui, ó. Ele está falando sobre servidores, né? A gente tem servidores bare metal na nuvem, que são servidores físicos lá dentro do data center da IBM Cloud. A gente tem servidores virtuais também. Então, temos servidores lá. Temos armazenamento também, storage, tá? Então, a gente tem 3 tipos de storage, basicamente. A gente tem como se fosse o nosso HDzão, lá no nosso computador, né? O nosso hard disk, que é o block storage. A gente tem o file storage, que é armazenamento de arquivo. Então, você pode colocar numa rede. Então, imagine aquele file storage, eu comparo com aquela pastinha que a gente divide, né? Que a gente tem lá no Windows compartilhada no time. Então, a gente tem isso também, tá? E a gente tem o COS, que é o Object Storage, que hoje é o serviço de storage mais utilizado, que é você acessar isso através de API, tá? Então, veja só, o conhecimento é o mesmo, tá? Então, eu falo assim, como que eu comecei em cloud? Eu vou dar o exemplo meu, tá? Eu tinha um bom conhecimento em todos esses conceitos e eu fui aprendendo novos conceitos para cloud, tá? Então, eu falo assim, se você quer pegar um bom profissional de cloud hoje, pegue um bom profissional que cuida de uma infraestrutura, tá? E esse profissional, com esse conhecimento, vai ser muito mais fácil ele entender as diferenças para cloud, tá? Que é o conceito que até o Bruno comentou, que são as boas práticas, tá? Fazer perguntas. Você viu, se você resumiu o que o Bruno faz aí na IT, é fazer várias perguntas, fazer vários desenhos, mapear tudo isso, né? Entregar até um exercício que muitos clientes não têm, tá? Às vezes você começa a perguntar para o cliente, ele fala assim, olha, já valeu conversar com vocês, já valeu ter essa parceria, porque vocês começaram a mostrar coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha no nosso ambiente, tá? Então, qual o principal perfil hoje que eu vejo? É o cara de infraestrutura, é um dev até, né? Eu vim da área de desenvolvimento, tá? Eu me considero até um desenvolvedor hoje, né? Então, para mim, as coisas vamos dizer, de desenvolvimento são mais fáceis, né? Que é o Docker, o Kubernetes, que a gente comentou aqui, tá? Fazem mais sentido. Mas também tem o perfil de infraestrutura, que é o pessoal que já cuidava disso no on-premise e agora vai cuidar em cloud, tá? Então, acho que é isso as principais diferenciais, né, que a gente vê hoje numa contratação do profissional na área de cloud. Legal. Eu tenho, acho que um outro aspecto, Dimitri, que eu acho que o Kleber falou muito da origem, da onde o cara vem, né, do histórico técnico dele. Eu tenho visto muito um chavão que a gente vê às vezes no LinkedIn, né, contrate comportamento e treine capacidade, né, ou treine conhecimento técnico. Mas eu acho que isso é muito válido, cara. Assim, o cara para ambiente multi-cloud, ele precisa ser um cara curioso, ele precisa ser um cara engajado e comprometido, ele precisa ser um cara e assim, curioso, não o curioso, como é que fala? Inconsequente, né? Que sai fazendo as coisas sem muito planejamento, mas ele precisa ser um cara curioso, ele precisa ser um cara estudioso, né? A gente tem visto muito uma mudança no perfil do profissional de tecnologia nos últimos 20 anos, né? E eu posso falar que eu participo desse mercado há mais de 20 anos. O Dimitri está quase rindo ali, não pode. Que é justamente essa questão de comportamento, né, cara? Assim, o Kleber é testemunha, professor de universidade, né, da curso de pós-graduação. No passado, até por uma condição de restrição ao acesso à informação, a gente precisava ter um perfil de pessoas que fosse autodidata, cara, que fosse na livraria, que comprasse lá a Bíblia do Windows 2000, que comprasse lá, né, livros de redes, livros de protocolos, né, e aprendesse
a fundo, né, as raízes da tecnologia, né? E hoje existe uma questão em que o acesso à informação ele é muito fácil, cara. A gente tem um Google, a gente tem um monte de gente que a gente pode perguntar um monte de coisa e que pode contribuir com a gente. E isso traz um ambiente de informação ruim, né? Informação contaminada, né? Ou às vezes até de alto risco, né? Então, pô, cara, o cara às vezes precisa resolver um problema e ele joga aquele problema no Google, cara, tem um monte de soluções e me dá até arrepio, cara, um monte de comandos para o cara ir executar sem a explicação do que o comando faz e as pessoas, né, pegam os comandos e saem executando, cara, e aí a hora que chega numa escalação de um problema, né, que um incidente desse nível chega para um analista de N3, de N4, para um consultor, né, nosso aqui dentro da EIT, aquilo já foi revirado 200 mil vezes, né, por essa informação ruim, né. Então, eu acho que tem uma questão de comportamento do profissional no mercado hoje, né, de que ele precisa ser muito mais cuidadoso do que ele era no passado, mas ele precisa ter essa gana da curiosidade, ele precisa ter essa vontade de aprender as coisas diferentes, né? Cara, eu sei tudo de IBM, cara. Não, cara, tu precisa conhecer de AWS também, cara, tu precisa conhecer de Microsoft também, né? Porque uma coisa que tu aprende lá na Microsoft, talvez tu venha aqui para a IBM e fala, meu, mas dá para fazer aqui também, dá para fazer diferente aqui também, né? Então, essa gana, cara, eu acho que o comportamento das pessoas faz muita diferença, né? Então, aí, Renata, tem que aliar as duas coisas, cara. Tu tem que achar um cara que tenha um histórico bacana, né, que tenha vivido em ambientes legais e que tenha esse comportamento de ter vontade de aprender sempre, entendeu? E não tem jeito, cara. A gente é retrato disso. O Dimitri, né? O pessoal do time do Dimitri que está representado pela Renata aqui, cara, cada encontro nosso é um aprendizado para todo mundo, né? Tanto para nós que estamos passando conhecimento para eles, quanto deles recebendo nosso. E só o fato de estar discutindo assuntos diferentes, a gente está aprendendo. E se a pessoa não está engajada nisso, não está interessada nisso, não adianta, cara. Ele pode ter tido a melhor experiência técnica no melhor ambiente, que ele não vai ser um bom profissional de multicloud nunca. Legal, bem legal. Uma pergunta, como que hoje tem como a gente fazer multicloud com um ambiente que esteja hospedado, seja um colocation, ou não? Que só a gente usa como um provedor, que a gente só contrata espaço. Eu tenho como fazer um multicloud hoje? Eu entendo que sim, Jimmy. Assim, a dependência, você ter multicloud não pode depender de quem está por baixo te suportando, tá? Então, assim, se eu tenho um provedor que me fornece um host e que ele consegue me entregar serviços que vão suportar a minha aplicação e essa aplicação tem condição de fazer uso nesse contexto de multicloud, sim, né? Então, eu posso ter uma aplicação que está distribuída na IBM, na Microsoft, na AWS, e ter uma perna dessa operação na Algar, na Lumen, seja lá qual for o outro provedor, né? Eu preciso que esse provedor tenha condição de entregar esse serviço, né, de Kubernetes, de Docker, de microserviço, né, de banco de dados como serviço, seja lá qual for, e aí quem vai ditar a regra ali é a própria aplicação, o que ela precisa e como ela precisa usar aquilo. Mas sim, cara, é possível. E é possível mais ainda que isso esteja uma parte dentro da casa do cliente, dentro do equipamento do cliente. Um negócio importante que o Kleber falou ali, cara, é que a IBM trabalha com plataforma open source para todas as suas soluções. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, Kleber, que eu nem conheço muito direito, tá? Tu depois dá uma arrumada no meu discurso aí. Então, existe uma estrutura da IBM para gerenciamento de microserviço que usa OpenWhisk, por exemplo.
E isso é uma solução que o cliente pode entrar no site lá, fazer download das implantações, construir uma estrutura de OpenWhisk dentro da casa dele para gerenciar uma parte desse sistema e integrar isso até com a IBM via API, né? Então, chega nesse ponto, entendeu? Como a gente vai, da mesma forma que lá no passado, né, muita gente fazia isso, cara, e às vezes eu mesmo já fiz isso por solicitação, né? Cara, quantas pessoas já não instalaram um virtualizador em cima de um desktop, cara? E criaram máquinas virtuais no desktop, entendeu? Então, é certo fazer isso, né? Nesse ponto de vista, não é certo. Não façam, por favor, não usem desktop para servidor. Mas é mais ou menos essa ideia, entendeu? Eu não preciso ser uma estrutura de cloud mundial e não sei o quê, com um monte de data center e extrema redundância absurda para fazer parte de uma operação multi-cloud, entendeu? Eu posso ter uma estrutura mais simples, eu posso ter uma estrutura de um único data center, né? E ter ali os serviços cooperando e colaborando com essa estrutura de multi-cloud numa boa. Exato, exatamente, Bruno. E até você comentou, né? Pode ter, né? Então faz sentido. Mas eu acho que assim, os provedores públicos hoje de cloud, eles têm um conceito, né? Porque a gente está falando, quando a gente fala em instalar tudo na mão, a gente está falando sobre IaaS, né? Que é a infraestrutura como serviço. Então eu vou pegar e vou ter um servidor, vou instalar o Linux dele, vou instalar o servidor web dele, vou pegar meu banco de dados, vou configurar, tá? Então, todos esses provedores, né? E Colocation também possibilita isso, tá? Mas a gente tem, os provedores de cloud pública, e na IBM Cloud a gente tem, os serviços gerenciados, né? Que é o que você comentou, tá? Então, por exemplo, a gente tem o OpenWhisk, que é o PaaS, né? Que é baseado, na verdade, num projeto open source, né? O projeto open source se chama OpenWhisk, e no IBM Cloud esse serviço chama Cloud Foundry, tá? Vou dar outro exemplo aqui, né? A gente tem hoje um serviço de PaaS também, que chama Code Engine, tá? Que eu não vou me preocupar qual é o servidor, qual é o sistema operacional do servidor, eu não vou me preocupar como configurar isso. Eu vou pegar o código da minha aplicação, tá? E vou fazer um deploy e colocar nesse servidor. E automaticamente as coisas vão funcionar, tá? Por quê? Porque é o serviço PaaS, que é a plataforma como serviço. Ou seja, ele vai entregar mais automatização para mim, tá? E a gente não tem só isso em PaaS, a gente fala bastante de Kubernetes hoje, né? Que é o principal implementação de container, né? A gente tem na IBM, por exemplo, o IKS, que é o IBM Kubernetes Service, que é um Kubernetes gerenciado. Então, para você usar o IKS da IBM e fazer um deploy de Kubernetes, você não precisa saber de Kubernetes. Você precisa saber o básico. Toda a operação está do lado da IBM. A IBM vai cuidar disso, ela está entregando para você um serviço gerenciado. Outro exemplo é o OpenShift, que eu falo que é um Kubernetes. O OpenShift, na verdade, é uma distribuição de Kubernetes muito mais vitaminada, com muito mais funcionalidades prontas, né? Eu falo assim, o Kubernetes você ainda precisa mexer com os arquivos na mão, sabe? Fazer deploy, né? Os YAML files. No OpenShift, né, que é uma solução da Red Hat, né? A Red Hat é uma divisão, né, da IBM hoje. Então, você tem tudo isso pronto para você usar. Então, a gente está falando aqui de IaaS, que você configura tudo na mão, e a gente está falando também de PaaS, onde você consegue usar isso, tá? E eu acho que daqui para frente, a gente vai usar muito mais PaaS, né? Eu dou um exemplo até de banco de dados hoje, né? Antigamente, a gente pegava um banco de dados, vou dar um exemplo aqui de MySQL. A gente começava com um banco de dados pequenininho e daqui a pouco a gente tinha que montar um cluster, conhecer uma ferramenta para fazer, né, criar 2 bancos de dados para eles se conversarem. Por quê? Porque o workload da minha aplicação aumentou, né? Quando você vai para a PaaS, um serviço gerenciado, você não precisa disso, tá? O provedor de cloud, no caso a IBM Cloud, te entrega para você, tá? Então ele te entrega automação, né? Então entrega automação para você começar a usar, né? Então daqui para frente eu acho que cada dia mais a gente vai falar sobre plataforma como serviço, sobre o PaaS, né? Que é o que facilita a operação no dia a dia.
Acho que a Renata está falando no mudo Eu ali. falando no mudo aqui. Eu vi que tem um pessoal que está precisando sair, mas obrigada por participar, Fernando. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para o nosso time, tá? Mas continuando aqui, uma pergunta minha, na verdade, né? Eu fiquei ontem com dúvida com relação ao Disaster Recovery. Como que isso funciona em um ambiente multi-cloud, né? Porque se a gente fala de multi-cloud, a gente está falando de um ambiente onde as coisas elas podem estar em vários ambientes ao mesmo tempo, a mesma coisa de forma transparente, né? E como que o Disaster Recovery fica nisso, assim? Essa você, Kleber. Eu completo aqui. Tá no Deixa mudo. eu falar aqui, então. Bom, então, hoje é até um conceito que as pessoas confundem, tá? Backup com disaster recovery, tá? Quando a gente fala em backup, é o quê? Você tem uma cópia daquele dado, daquele ambiente, e você precisar, olha, tive algum problema naquele servidor, eu vou reinstalar isso. Esse é o conceito de backup, tá? DR, que a gente chama disaster recovery, por exemplo, eu tenho um conjunto de servidores, e se esse conjunto de servidores falharem, eu vou ter um ambiente que eu vou conseguir subir e vou conseguir atender a demanda daquele meu workload. Então, imagine assim, eu tenho um produto, tá? Eu vou citar o exemplo aqui do Eleandro, né, que ele falou do RP da TOTS. Então, imagine assim, ele tem um ambiente lá que ele está rodando e ele quer montar uma infraestrutura de disaster recovery. Então, ele tem um conjunto de servidores e ele quer falar assim, olha, se isso falhar naquele momento, então imagine assim, eu tenho esse conjunto de servidores no meu on-premise, no meu data center ou até em nuvem. Se isso falhar, eu quero que suba um ambiente, tá? Automático, e eu apenas clico em um botão que eu falo assim, ó, a partir de agora é declarado Disaster Recovery, e esse ambiente suba automaticamente para servir aquela aplicação, tá? Então, esse é o conceito padrão de Disaster Recovery, tá? No IBM Cloud, a gente tem vários sabores, né? Vários serviços que a gente pode falar sobre Disaster Recovery, né? Então, a gente tem o VMware, que é uma solução muito utilizada hoje para os clientes. Então, a gente tem o VMware dentro do IBM Cloud, e a gente pode montar soluções de Disaster Recovery também, tá? A gente tem os servidores virtuais, que a gente pode ter servidores virtuais, e se por algum motivo o ambiente falhar ou tiver algum problema, a gente pode também criar isso através de servidores virtuais. E os serviços PaaS, que a gente comentou, que são os containers, né? Kubernetes, OpenShift, né? Então, a gente tem tudo isso, o Code Engine que eu mencionei, né? Então, você pode montar esse ambiente em cloud pública, né? No IBM Cloud, para se acontecer uma falha no seu ambiente, você ter isso também. E daí, até falando um pouquinho sobre o multi-cloud, né? Algumas coisas que eu estou vendo é assim, outros provedores de cloud, por exemplo, o cliente tem uma aplicação em Azure, em AWS, e ele decide montar o Disaster Recovery em IBM Cloud, tá? Isso é um ponto que a gente está unindo o Disaster Recovery e multi-cloud também, tá? Então, só para mostrar o conceito e as opções que hoje a gente tem em Disaster Recovery. Não sei se o Bruno quer comentar alguma coisa aí, Bruno. Não, acho que só a questão daquela ideia, né, de que o pessoal tem de que agora fui para a nuvem, agora eu tenho tudo, cara. Agora eu tenho disaster recovery, agora eu tenho backup, agora, né, a gente na IT tem uma ideia de que, a gente sempre fala isso para os clientes, né, de que a cloud é uma grande caixa de Lego, né? Tem um monte de peça lá, dá para montar um monte de coisa. Dá para montar as coisas com as peças certas e dá para montar as coisas com as peças não muito certas, e mesmo assim as coisas funcionarem, né? Então, eu acho que um desses pontos sobre disaster recovery, sobre o ambiente ser resiliente, né, de não parar de funcionar, está vinculado a isso, a gente conseguir usar as peças certas, né? E eu acho que tem um ponto ali que eu acho que é muito focado no que a Renata comentou, né? Cara, mas como é que as coisas funcionam, né? Como é que a coisa não para de funcionar, né? Tem uma parte disso que é justamente
a estrutura da aplicação, né? Então, tem uma parte por baixo ali de ter vários links, né, da estrutura da IBM ser redundante nos seus acessos, na parte de network, nas estruturas de armazenamento, né? Tem uma parte ali por trás dos bastidores que a gente nem conhece direito e nem precisa conhecer. A gente só precisa confiar de que aquilo está ali e que vai sempre funcionar, né? Mas quando a gente fala de multi-cloud, a gente invariavelmente acaba falando de aplicações distribuídas, né? Para ter aplicações distribuídas, elas precisam estar constituídas e construídas em cima de estruturas de microserviço, e a estrutura de microserviço provê esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente está falando ali, vamos dividir aqui, né? Então, quando a gente tem uma aplicação de microserviço, a gente tem algumas partes, né? Então, a gente tem a informação persistente, né, do banco de dados, né? Isso precisa haver uma construção para que essa informação seja replicada entre vários lugares, né? Então, a gente precisa preparar esses bancos de dados para que a informação que está no Brasil também esteja nos Estados Unidos, também esteja na Europa, né? Então, tem que haver uma preparação para isso. A camada de entrega de acesso, né, e aquilo que roda em cima do Kubernetes. Então, vamos dizer assim, as páginas do site, né, os menus da loja eletrônica, né, todas essas coisinhas que aparecem para a gente ali nessa aplicação, elas são construídas em cima de blocos padronizados, né? E aí a implementação do microserviço, ela consegue olhar para o sistema e falar, cara, o sistema está funcionando bem. Cara, o sistema precisa de mais bloquinhos para suportar mais acessos. O sistema pode ter menos bloquinhos porque os acessos diminuíram, né? Então, ela consegue aumentar, consegue diminuir, acessando esses dados persistentes no banco. E ela também consegue identificar quando esses bloquinhos desapareceram. Falar, sumiu tudo aqui, o que faz? Constrói eles de novo, ou constrói eles de novo em outro lugar, né? Então, por isso é que a gente precisa, para pensar num ambiente de multi-cloud de fato, né? Que a aplicação suporte isso, né? Então, vamos usar aqui um paralelo, né? Só para fazer um comparativo, ele às vezes foge um pouco da nossa realidade do dia a dia de TI, né? Mas ela está muito inserida na nossa realidade do dia a dia. Cara, imagina como é que o Netflix entrega vídeos para o mundo inteiro, né? Será que o Netflix tem um único provedor? Será que eles têm um único contrato com um provedor de cloud? Jamais, cara. Eles não fariam isso, né? Então, eles devem ter ambiente na AWS, eles devem ter ambiente na IBM, eles devem ter ambiente na Microsoft, eles devem ter outros data centers que a gente não conhece, eles devem ter estrutura própria, eles devem ter um mix de coisas, e esse monte de ambientes tem que se suportar uns aos outros, né? Então, se eles vão pôr lá o data center da Califórnia em manutenção, todo o resto da estrutura deles no mundo precisa se autocompensar para poder continuar operando, né? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Então, primeiro a gente confiar de que tem coisa dentro da IBM ou dentro dos outros provedores que funcionam de forma redundante sem mesmo a gente saber, que tem algumas coisas que a gente precisa preparar para que elas funcionem de forma redundante, né? Então, eu preciso ir lá falar para o banco replicar para o outro lado. Se eu não fizer isso, eu tenho um banco só, e o dia que o banco morrer, morreu, independente de estar na nuvem. E tem coisas que precisam ter um preparo melhor na camada de aplicação, né? O sistema precisa estar preparado para se autogerenciar, tanto no crescimento, quanto na redução, quanto na falta de uma parte dele, ele poder se reconstruir. Legal. Então, a gente já vai partindo para a parte final, partindo para a parte redundante aqui, indo para a parte final
do nosso evento, né? Então, eu vou fazer uma última pergunta, que eu vi que tem um pessoal que está precisando sair, né? Pessoal, todos vocês que estão participando aqui, né? A gente vai estar entrando em contato, o pessoal da Lins vai estar entrando em contato com vocês depois do evento, vamos ter um pós-evento, né? Quem já recebeu o brinde, já recebeu, e tem algumas pessoas que vão estar recebendo aí ao longo dessa semana. Minha última pergunta, né? Na verdade, eu queria perguntar para o Eleandro, né? Se de todo esse processo, toda essa questão de multi-cloud, como se fez sentido, né? Fez sentido para ele e ir para a nuvem IBM junto com a IT, se fez sentido para o grupo Cronos, e eu vi que é um processo que, na verdade, ainda está em continuação, né, Leandro? Ainda vai Sim, sim. subir mais coisas, né? Temos aí uma projeção aí de levar outros sistemas ainda esse ano, né? Já estamos estudando eles. É uma evolução contínua, na verdade, né? A Cronos hoje ela tem 45 aplicações rodando, né? No nosso modelo híbrido, né? A gente tem a nossa infraestrutura interna também. Já foram 6 sistemas lá para a cloud e já estamos estudando outros aí. Alguns mais críticos, outros menos críticos, mas é uma evolução constante. Para a Cronos fez total sentido, né? E a gente até renovou recentemente o contrato aí, estamos nessa crescente aí junto com a IT e com a IBM. Que legal, eu fico bem feliz. Então é isso, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida, Dos alguma coisa que participantes, alguém tem gostaria de alguma dúvida para... acrescentar, podem ficar à vontade. Não? Não, o silêncio corresponde à nossa dúvida. Sim, então é porque foi muito esclarecedor, né? Então, não restou dúvida. Então é isso, pessoal. Eu fico muito feliz por todos que participaram, feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigada aos participantes, Kleber, Leandro, Bruno, o Jimmy. Foi bem esclarecedor, né? Eu aprendi bastante coisa. Acredito que o pessoal também tenha entendido. Se restou alguma dúvida que de repente vocês não perguntaram aqui, podem perguntar para o nosso time. A gente vai estar à disposição para responder, vai estar à disposição para, de repente, marcar uma conversa de vocês com o pessoal, com o nosso time executivo, né? E vamos fazer esse projeto nas empresas, né? Porque eu percebo que é o futuro, né? Tanto eu quanto todos, né? As pesquisas apontam que esse é o futuro. A cloud já é o futuro e agora o multi-cloud também entra nesse mesmo contexto, né? Então, muito obrigada pela participação e bom dia a todos. Queria também aqui agradecer, Kleber, muito obrigado, Bruno, obrigado, Eleandro, obrigado por ter aceitado o meu convite ali. Aos participantes, muito obrigado também por ter ficado até aqui com a gente, foi muito legal ver que muita gente teve que acabar saindo só no final mesmo por conta das suas demais atividades que tem no dia. A gente vai complementar com o pós-evento, com um pouco mais de material, a gente vai nutrir, então eu peço para que vocês sigam tanto a IBM quanto a EIT no Instagram, no LinkedIn, para a gente continuar nutrindo vocês de informações, posições de oferta, de como que a gente trabalha, qual a nossa metodologia. Hoje o forte da EIT é essa parceria com a IBM, fazendo com que vocês tenham total visibilidade de como fazer essa jornada para a nuvem de uma maneira totalmente transparente, de que a gente consiga fazer em 4 mãos aqui, é um dos nossos principais pilares. Então, deixa aí o tempo aí disponível para vocês, palestrantes, né? Se quiserem complementar com mais alguma informação e falar mais alguma coisa, meus sinceros obrigado. Ana, eu achei que tu ia falar aquele... Clica no gostei, se inscreva no canal, que o pessoal faz. Compartilhe! Mas bacana, Edmir, acho que a gente precisa fazer mais encontros desse, né? Acho que não só a gente como parceiro IBM
estando no front aí, consegue dar muita informação para quem está buscando nuvem, para quem está pretendendo iniciar um processo de jornada, né, igual a gente fala. E eu acho que tem muita contribuição do time da IBM que pode também alavancar e acelerar esses processos ali com os clientes, né? Isso, o Leandro é retrato disso, né? Não é uma decisão fácil, né, Leandro? Acho que vocês passaram por muitas análises, a gente fez um trabalho bastante intenso ali para isso acontecer, mas é possível, né? Tem muita vantagem, tem muito fit com as operações, mesmo às vezes alguns clientes entendendo que não, ou que não é o momento, ou que o ambiente não é propício para isso, né? Mas eu acho que isso só vai vir a realidade, né? Só vai virar a realidade a gente passando por aquele processo, né? Contexto, levantamento, comportamento, entender a operação e mostrar isso para o cliente. Uma coisa que eu quero deixar bem dito aqui, né? A AIT sempre buscou aquilo que é melhor para o cliente, né? E já teve muita situação em que o cliente desconfiava não ser o momento ou desconfiava não ser adequado ir para a nuvem, e a gente chegou a confirmar isso para ele, falou, não, realmente, cara, tu não vale a pena tu ir para a nuvem, né? Então a gente nunca vai levar algo para o cliente que não seja o melhor para ele, né? Então acho que esses são os recados finais e o agradecimento aí pelo convite também. Não, legal. Deixa eu falar aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Super legal a gente conversar aqui, nós como IBM, ter o parceiro e o cliente aqui na mesma sala, tá? Para a gente trocar ideia e discutir, tá? Acho que esse tipo de evento deveria acontecer mais vezes, tá? Porque é super legal a gente trazer esses 3 pontos de vista diferentes aqui para a sala e a gente falar um pouquinho sobre cloud, né? Que é uma coisa que a gente vai continuar falando aí pelos próximos anos. Então, obrigado aí pela oportunidade e fique à vontade de entrar em contato comigo se precisarem, tá? Agradeço também em nome do Grupo Cronos aí, e também me coloco à disposição, hein, se alguém tiver alguma dúvida aí, também pode entrar em contato aí com o pessoal da AIT, a gente também esclarece aí alguma dúvida aí se precisar. Obrigado, pessoal. Show, pessoal. Muito obrigado por todo mundo, pelos participantes, pelos palestrantes. Até a próxima. Em breve faremos outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.